Eu queria entender por que eu me importo tanto com o que possam pensar de mim. Por que eu preciso tanto da aprovação dos outros? Onde eu perdi a minha autoestima? Ou melhor, será que um dia eu a tive? Quando nasce a autoestima? Esses são alguns questionamentos que esse livro aqui, chamado Quando Nasce a Autoestima, traz pra gente e que ficaram em mim, que eu gostaria de trazer pra vocês. Esse é uma HQ da Regiane Brás, com ilustração do Jefferson Costa. E quando eu li esse livro aqui, gente, nossa, longas e longas sessões de terapia me vieram à memória. E uma delas, né, que eu me lembrei, que teve uma sessão de terapia que eu perguntei pra minha psicóloga assim: nossa, mas eu queria ser tão confiante. Eu queria, sabe, eu vejo que tem tantas pessoas que estão tão seguras de si e eu fico questionando minha capacidade, questionando minha beleza, questionando absolutamente tudo em mim. E aí ela respondeu pra mim assim: Jaqueline, acredita em mim, no fundo tá todo mundo tendo esses mesmos questionamentos que você. Só que a diferença é que tem gente que finge bem, né? E aí eu fiquei tipo, eu preciso fingir melhor. Bom, brincadeiras e histórias pessoais à parte, mas eu acho que eu tenho que começar dizendo, gente, o quanto a minha criança interior fica contemplada e feliz e, sei lá, homenageada, representada, de ver ilustrações em quadrinhos, sabe? De ver pessoas pretas sendo ilustradas em quadrinhos com situações da nossa existência, sabe? Então ver momentos que são tão simbólicos pra gente, né? Momentos em que nossas mães, nossas famílias, enfim, as mulheres da nossa vida trançavam nosso cabelo, nos preparavam para sair, sabe? Nos arrumavam. Aquele momento em que, para muitas de nós, veio sim carregado de dor, mas que hoje eu acho que também muitas de nós, e eu sou uma delas, consegue olhar para esses momentos como momentos de cuidado, momentos de afeto, momentos de ancestralidade, de fato, onde ensinamentos, né, saberes, como trançar o cabelo, cuidar da pele, enfim, foram passados para nós, sabe, nessa troca de saberes ancestrais entre mulheres. Mas aí é isso, né, nesse processo de olhar para trás e entendendo essa nossa resistência muito louca e todos os traumas que a gente vai sendo marcado, né? Na medida em que a gente se entende, nos dizem que somos pessoas negras, vai vindo aí vários outros buracos, né? Que nem sempre são preenchidos. Como, por exemplo, saber de onde a gente veio. Então, esse é um livro que ele... Um dos conflitos que a personagem principal, assim, da história começa a se deparar é que ela tá num curso, uma aula sobre ancestralidade, e aí uma das professoras pede, né, para os alunos trazerem da onde eles vieram, qual é a história das famílias, e aí ela começa ali perguntar pra mãe, pra tia, da onde veio a família dela, né? E aí também, junto a isso, parece um símbolo bem importante, que é o símbolo do Adinkra Sankofa, que é um saber, né, que representa não sabes para onde ir, olhe para trás e se lembre de onde veio. Então, esse Adinkra, ele marca bastante essa importância da gente saber da onde a gente veio, porque a gente vai trilhando a nossa vida, a nossa existência, e tem muitos momentos em que a gente se sente perdido sem saber pra onde ir. Então, um dos primeiros pontos aí, né, que essa história traz, esse livro traz, é a importância da gente conhecer a nossa história. E aí vou falar um pouquinho de mim, né? Eu nasci ouvindo da minha mãe que eu tive uma bisavó
indígena. E eu nasci com muitas pessoas da família falando o quanto meu olho lembrava essa bisavó, o quanto meu cabelo, que era super pretinho, assim, lembrava a minha bisavó. Mas eu simplesmente tenho 26 anos hoje e ainda não sei de qual aldeia essa bisavó era, de qual etnia essa bisavó era. Então eu sei que em algum grau eu tenho ali, né, um grauzinho de uma parte da família que foi indígena, mas que eu não sei da onde eles eram, sabe? Esse é só um ponto, assim, né? Mas o quanto, por exemplo, em contrapartida, eu tenho muitos amigos que têm descendência italiana, francesa, belga, portuguesa e que sabem exatamente como os avós vieram pra cá, o que eles vieram fazer, né? Em sua grande maioria vieram, né, o que eu ouço pelo menos, é que vieram pra cá tentar uma vida melhor, começar um comércio, né? Então tem toda essa história muito precisa de onde essa família veio. Enquanto eu vejo que meus amigos pretos, a maioria de nós, para ali mais ou menos em saber da onde a avó veio. Às vezes alguns de nós conheceram a avó, mas na bisavó já começa a ficar às vezes um pouco nebuloso, de não ter conhecido, de não saber da onde essa nossa parte veio, sabe? Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante de trazer sobre o livro. E aí, o segundo ponto que eu gostaria de falar desse livro, né, uma frase que aparece que é: romper é continuar. E eu acho isso tão lindo, né? Porque traz esse contraponto, né, de você precisar terminar coisas pra seguir em frente. E aqui no livro, e aí eu fui linkando coisinhas que a gente pode relacionar essa frase na nossa vida. Pra mim, e no livro também traz essa relação muito forte com o cabelo. Esperar a moto passar. Pra mim, no livro, traz muito essa relação forte com o cabelo, né? Eu fui uma das pessoas que passou pela transição capilar. Então, desde muito novinha, desde a minha primeira menstruação, eu comecei a alisar o cabelo. Muito por não saberem cuidar do meu cabelo, né? Então minha mãe, uma mulher negra que também começou a alisar o cabelo assim que os processos alisantes aí começaram a surgir, e foi muito depositado em mim essa demanda, acho que muito por não saber lidar nem com o próprio cabelo, né, no caso da minha mãe, mas de não saber lidar com o meu também. Acho que naquela época o mercado, né, de produtos para cabelo cacheados também não era tão amplo quanto é agora. Então eu comecei a alisar o cabelo muito nessa atitude compulsória, assim, de achar que precisava alisar, e muito também para ser aceita, né? Seja na escola, enfim, em qualquer ambiente que eu frequentasse. Mas aí eu acho que esse momento onde eu decido parar de alisar o cabelo foi o momento, eu acho, mais simbólico, assim, eu acho que talvez de uma autoestima de uma mulher negra que começou a surgir ali, sabe? De eu começar a dizer: olha, não quero mais me esconder, não quero mais ter pessoas na minha vida que me acham mais bonita quando eu mudo algo em mim. Eu quero me aceitar dessa maneira e quero ter pessoas ao meu lado que me aceitem da maneira como eu sou. Eu acho que pra mim esse momento foi muito simbólico, sabe? E que, como eu disse, né, de certa maneira foi um pouco consciente essa decisão, envolvendo pessoas, mas também foi um pouco natural, de que pessoas foram saindo da minha vida automaticamente quando eu tomei essa decisão, sabe? E aí, só um ponto que eu acabei esquecendo sobre essa relação do cabelo é que, para além da transição capilar, teve uma coisa, assim, que foi um marco, eu acho, na minha vida, que foi ter raspado o cabelo. Raspar o cabelo sempre foi uma coisa que eu tinha muito vontade de passar,
pelo esse processo, porque eu ficava pensando assim, nossa, o cabelo, né, ele carrega, sim, muita ancestralidade, muita força, muita história, mas, ainda assim, o cabelo, ele é um molde, né, ele molda muito como a gente se vê, como a gente é visto. Então, eu sempre tive muita vontade de tirar essa moldura, sabe, de raspar o cabelo e ver só isso aqui, sabe? Só o meu rosto, meu corpo. Então eu raspei o cabelo e foi um momento muito marcante da minha vida que eu posso fazer depois o vídeo só falando disso. Mas foi um momento em que eu me senti muito nua. De frente ao espelho e frente a mim mesma, sabe? Então eu tive que começar a olhar muito pro meu rosto, de fato, pras minhas características, pra tudo que eu gosto, pra tudo que eu não gosto, pra tudo que eu nunca tinha parado pra enxergar. Além disso, causou muito, reverberou muito nas pessoas ao meu redor, na minha família, na minha mãe também, que na época reprovou muito isso. Mas que foi gerando ali um renascimento, de fato, assim, de como eu me enxergava, das minhas possibilidades. Então eu fui também, à medida em que o cabelo ele foi crescendo, eu fui enxergando cada centímetro de possibilidade do que eu poderia ser, sabe? Então a cada centímetro que o meu cabelo crescia, eu fui enxergando e falando, nossa, eu posso ser assim, nossa, eu posso ser desse jeito, eu posso ser daquele, sabe? Até o momento em que eu deixei o cabelo ficar bem grande, eu já cortei de novo, enfim, momentos e fases. Então eu fiquei muito com esse questionamento, né, de quando nasceu, de quando eu comecei a perceber que de fato começou a nascer uma autoestima ali, né. Eu acho que para além dessa relação com o cabelo, teve um momento muito forte na minha vida em que eu comecei, por exemplo, escolher ler mais autoras e autores negros. E isso eu acho que foi bem recente, parando pra pensar na minha idade. Foi muito um pouquinho antes de eu entrar na universidade. Então, 2021, mais ou menos, mas eu acho que se intensificou muito mais quando eu entrei na universidade. Quando eu fui me preparar para o vestibular, por exemplo, eu escolhi ler muitos autores negros, mesmo que não estavam sendo pedidos ali nas leituras obrigatórias. Mas eu acho que isso ficou ainda mais forte, assim, quando eu entrei na universidade. E aí comecei a ver que grande parte do conteúdo que estava sendo apresentado ali pra mim, em sua maioria, eram de pessoas brancas, pessoas europeias, pessoas norte-americanas brancas, e que se eu não fosse atrás de enxergar a história, o conteúdo, as artes, né, que é o que eu estudo, por um viés do qual eu me enxergasse ali, a universidade não ia me apresentar. Então eu acho que isso também foi uma escolha muito política de quando eu comecei a nutrir essa autoestima, sabe? E aí, pra finalizar, tem mais duas coisas que eu gostaria de falar sobre esse livro, que tem um momento em que a personagem fala muito sobre a importância da gente aprender a acolher as nossas dores para, enfim, curá-las. E eu acho que esse é um processo de cura tão potente, assim, porque, como eu disse lá no começo, né, acho que como pessoas pretas, a gente vai sendo marcado por muitas dores que a gente não pediu pra ter, né, que a sociedade vai nos marcando, as pessoas vão nos marcando, as situações vão nos marcando. Mas que hoje, né, na medida em que a gente vai tomando consciência disso, de quem a gente é, do que a gente representa, a gente precisa nomear isso, sabe? Porque senão a gente vai entrando em ciclos que nunca se fecham, que se repetem, ciclos de dores, de relações, da maneira mesmo como a gente se trata.
ciclos violentos mesmo, né? Então, se eu fosse listar, assim, né, como eu tô listando aí, acho que o processo com o cabelo, ter raspado o cabelo, começar a ler autores e autoras pretas, consumir mídias, né, filmes, isso se estende para filmes, músicas, de produções de artistas pretos, mas também começar a fazer terapia foi um marco na minha vida, assim, porque a saúde mental, terapia, ainda por mais que hoje a gente tá falando um pouco mais sobre isso, o acesso de fato ainda é muito acessado por pessoas privilegiadas que têm dinheiro para pagar, pessoas brancas que entendem a importância disso, sabe? Converso com muitos amigos pretos, periféricos, que quando eu falo de terapia eles ainda ficam num lugar meio, não preciso disso não, eu faço outras coisas pra fazer a minha terapia. E sim, gente, você pintar, bordar, cantar, compor, escrever, não anula a ação terapêutica que aquilo tem, sabe? Mas você fazer terapia, você cuidar, de você ter um momento para falar dos seus traumas, das suas dores, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua percepção do mundo com um profissional que estuda aquilo, sabe? É totalmente diferente, gente. Então, não dá, sabe? É até um pouco ignorante da nossa parte anular, sabe? Querer comparar uma coisa com a outra. Não tô dizendo, eu também sou artista, eu também acho que o meu fazer artístico é muito terapêutico, mas não anula a necessidade e a importância de você fazer terapia, sabe? E aí tem uma outra imagem que eu acho muito simbólica nesse livro, que ela explica um pouquinho ali do espelho, né, na simbologia de Oxum, né? Então, ela diz ali que Oxum usa muito esse espelho que sempre tá um pouco na diagonal, assim, né? Pra ela se ver, sim, né? Porque olhar para a imagem dela é importante, ela cuidar de si, cuidar de quem ela é importante, mas que também ela usa aquele espelho como uma arma. Então ele nunca tá totalmente de frente para ela, ele tá um pouco na diagonal, porque é para ela, além de se ver, ela olhar o que tá atrás dela, né? Eu acho que tem uma ligação muito bonita e forte com o que eu trouxe de Sankofa, de você olhar para trás e saber de onde você veio, para saber para onde você vai ir, mas também tem aí uma arma, um lugar meio de proteção também, que é você olhar, ver o que tá atrás, no sentido de uma proteção, de um possível inimigo, de uma possível ameaça que pode estar ali querendo te pegar por trás, sabe? Então eu acho isso muito importante, porque eu acho que a autoestima, ela vai fortalecendo tudo isso, né? Ela vai fortalecendo você, o seu ser de tal maneira que você consegue antever, né? Antever possíveis emboscadas, digamos assim, de relações, de situações, e aí você vai deixando de se colocar em situações em que você possa estar em perigo, que você possa ser ferido, que você possa, enfim, ser machucado, sabe? Então, autoestima, eu acho que nesse livro consegue ampliar de tal maneira que vai muito além da imagem, mas que passa pela imagem, sim, também, porque a imagem, ela é importante. E aí, pra finalizar esse vídeo, que eu espero muito que não tenha ficado confuso, mas eu finalizo com um trecho do livro que eu achei tão lindo, e que eu acho que simboliza bem o que eu quis e que eu quero com esse vídeo. Um dia, Babá Sidney compartilhou um ensinamento de Exu que dizia assim: mova-se que eu abro seus caminhos. O que eu posso dizer, afinal, é que sim, eu estou me movendo.